Turma, agora estamos retornando para a segunda parte da nossa aula, que é muito interessante, capítulo 2, página 16. Agora nós vamos diferenciar a atividade física de exercício físico. Mas para isso, vamos compartilhar a tela? Porque eu trouxe aí para vocês uma outra mensagem que ela é muito interessante, que ela fala, sobre o nosso coração. Olha só. Ela diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida ou de morte. Então, esse coração que está sendo relatado aí, não é esse coração carne aqui, físico, esse músculo não, tá? É esse coração aqui, É onde tem os elementos psicomotores. Que se a gente não guardar o nosso coração, em meio a tanta notícia ruim, em meio a tanta dificuldade que a gente está passando, a gente começa a se sentir psicologicamente doente, mentalmente doente. Então, para que isso não aconteça, é uma referência bíblica, está lá em Provérbios, que ele fala sobre a importância de cuidar do coração. Então, sobre tudo que você deve guardar, preserva o teu coração. É dele que saem palavras bonitas que pode levantar uma pessoa. Só que também, com a sua língua, a gente pode destruir. Então, peço a Deus que eu não seja essa pessoa ruim, que eu seja sempre boa, que eu traga sempre a vocês palavras que te levam para frente. Porque pessoas que levam a gente para trás tem um monte, mas que nós não sejamos elas. Sejamos cuidadores, que vamos cuidar com os nossos comentários, se colocando sempre no lugar do outro. Ok? Reflita sobre isso depois novamente. Agora que eu já deixei minha mensagem, vamos fazer uma pequena revisão? Psicomotricidade. Então, é a ciência que estuda o homem aqui na mente dele em relação à comunicação dele com o mundo. São os elementos da psicomotricidade. Ou seja, são elementos que, dentre eles, o esquema corporal, existe o tônus, existe a parte motricidade fina. Agradeço vocês pela atividade, eu recebi lá no grupo e vi que alguns devem ter sofrido porque tremeu ali a mãozinha. Sabe o que isso acontece? Porque nós usamos, para quem não é canhoto, né, é destro, usa sempre a mesma mão. Quando você decide fazer uma atividade com o outro, o cérebro fica tipo, o que você está fazendo aí, né? Sente a limitação, sente a dificuldade. Então, esses elementos, eles são importantes serem trabalhados tanto nos primeiros anos de vida de uma criança, quanto depois ali dos 60, 70 e assim sucessivamente. Por quê? Principalmente o tônus muscular. E por causa das doenças que surgem com o envelhecimento. Dentre elas, o mal de Alzheimer, tá? Então, manter a mente, o corpo em exercício, a lateralidade, o ritmo é um elemento psicomotor. Dei exemplo para vocês, só relembrando, o balé. Hoje nós vamos entender o seguinte, tem diferença? Quando a gente fala assim, exercício físico dá preguiça. Realmente, sabe por que isso acontece? O nosso cérebro, ele é pré-programado a não querer fazer nada que desgaste muita força, muita energia. Um exemplo, vamos daqui ao centro a pé. Aí você fala, nossa, professor, daqui aonde? Quando terminar a atividade tem um formulário. Tem um formulário? Então, automático isso em nós. Então, isso é por quê? Isso nós sabemos que vai desprender tempo, vai gastar energia, a gente vai ter que pensar, vai ter que raciocinar, vai ter que usar força no corpo. Mas como a gente pensa um idoso dentro de uma academia? Porque falou em exercício, todo mundo confunde o exercício físico com a atividade. Então, na aula anterior, nós podemos ver o quê? A prática daquilo que eu falei, que o exercício físico é uma coisa, mas a atividade é outra. Professor, eu não consegui entender como é que é. Bom, desde que mundo é mundo, né? A gente escuta falar que o ser humano precisa que o corpo se movimente. Então, hoje você vai entender porque tem uma diferença. Então, e eu pergunto, você sabe qual que é essa diferença? Se não sabe, preste bem atenção no que a professora vai falar a partir de agora, para que a gente possa saber diferenciar o que um bom cuidador, o que um excelente profissional tem que ajudar o seu cliente, independente da idade, no seu dia a dia. Vamos entender?
Então, a pergunta hoje, para começar a aula, é: você sabe a diferença entre exercício físico e atividade física? Vamos entender o conceito na palavra. Atividade física, ela pode ser definida como um conjunto de ações que um indivíduo ou até um grupo pratica junto. Ou seja, é praticado envolvendo gasto de energia. Ou seja, o cliente vai praticar atividade física, vai ter um gasto de energia. Só que tem um detalhe. A atividade física não mexe só com o corpo. A atividade física mexe com a parte mental, mexe com a parte social e ainda traz benefícios para onde? Para o nosso corpo, para a nossa saúde. O que isso quer dizer? Que a atividade física pode ser feita individualmente, por exemplo, eu aqui na minha casa, você na sua, como ela pode ser feita em grupo. Sabe aqueles grupos da terceira idade? As unidades básicas de saúde vai lá e monta, né? Tem o pessoal da hipertensão arterial. Caminhada, né? Fazem caminhada. Tem o pessoal da diabetes. Fazem lá, todo mundo participar do grupo do diabetes. Então, essa é uma atividade física que é feita em grupo. Para trazer um benefício, não é só corporal. É um benefício aqui, ó. Nesse momento que está se reunindo, hoje nós estamos comentando sobre isso. O dia de amanhã é nós que, de repente, vamos participar de um grupo. Seja nós como clientes ou como profissionais, acompanhando o nosso idoso. E por que não? Às vezes o nosso idoso, a família não quer que ele saia de casa sozinho. Ele vai precisar de um cuidador. E aí você vai lembrar, aquelas aulas que a professora falava da tal de atividade física. Então é isso? É ele se sentindo que eles pertencem a um grupo, eles pertencem à sociedade. É ele deixando, entendendo que ele pode ter envelhecido cronologicamente, ou seja, um número, mas aqui dentro nele ainda não envelheceu. Então ele quer participar de dança, ele quer participar de uma caminhada, como a Rubiana comentou. Ele quer fazer algo que traga resultado à sua saúde, ok? Então, entendemos que a atividade física pode ser praticada sozinho ou em grupo, que ela envolve não só a parte corporal, mas a parte mental e a parte social, trazendo benefícios, ok? Agora, e o conceito? Como é que é isso? Então, atividade física é o movimento do corpo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é a forma do nosso cliente sair do sedentarismo. Então, atividade física vai lá, desde do cliente parar ali o dia a dia dele e vai mexer na hortinha dele. Ele vai mexer no jardim, vai varrer o quintal. Isso é uma atividade física. Ele está movimentando o corpo para que ele saia do sedentarismo. Entendeu? Agora, diferente disso, então, eu posso concluir, e você pode concluir também, que a atividade física, então, é uma ação. É uma ação que rompe o sedentarismo. Ou seja, é uma forma de pôr o corpo em movimento. Porque se o cliente ficar lá o dia inteiro sentadinho só na bancada, só assistindo a novela à tarde ou o filme, o corpo dele vai estar em movimento? Só a mente. Mas mesmo assim, ele não vai estar exercitando a mente, ele vai estar ali passivo, só assistindo. Agora, a atividade física, ele pode assistir a novela, mas acabar de assistir a novela, exemplo, tem um cachorrinho em casa, agora em época de pandemia isso está muito complicado, mas daqui a pouco isso vai passar. É você acompanhar o seu idoso e vai levar o cachorrinho para dar uma volta. É ir até o parque, fazer um alongamento. É você ver outras pessoas fazendo o mesmo que você, entendeu? Isso é uma atividade física. Então, desde limpar um jardim, passar um pano da casa, varrer, subir escada, todos esses que eu estou mencionando são exemplos de atividades físicas. Então, o sedentarismo, por muitos especialistas, é considerado como o quê? A doença do século. Hoje em dia, todo mundo só apertou um botãozinho e está tudo certo. Apertou um botão, o portão abaixa. Apertou um botão, o controle remoto liga a TV. Apertou um botão, não se faz mais força, entendeu?
Então, as pessoas estão se tornando doentes, estão se tornando sedentárias e vai perdendo a flexibilidade. Ou seja, as articulações deixam de mexer, chega ao ponto que começa a prejudicar o nosso corpo em geral. Então, pensando nisso, o que a professora quer que você destaque aí no que eu vou falar? Que o papel do cuidador é incentivar a atividade física. Esse é o principal papel do cuidador em relação à prevenção de doenças. Vai cuidar do cliente, é o cuidador que tem que estar ali. E aí, seu Altair, tá muito parado, né? Então vai ter que dar uma olhadinha nas atividades para fazer, para poder passar para o nosso cuidador, né? Nosso cliente. Porque tem que o cuidador dar exemplo para o cliente. Professora Eve, vai ter que fazer uns exercícios aí para nós, com certeza. Então, as atividades físicas não é uma coisa complexa, são coisas simples. Desde como eu mencionei para vocês. Cuidou do jardim, varreu a casa, levou o cachorro para passear, subiu, desceu escada. É uma caminhada simples, nada de muito longe, não leva seu idoso muito longe. Uma caminhadinha ali de 30 minutos, varrer o chão. Então, esses são exemplos de atividade física. Ou seja, não precisa ter uma obrigação que você tem que fazer tal coisa, não. Você pode desenvolver atividade física como, vamos supor que o seu cliente seja um atleta. Jogar ping-pong com ele, dança. São atividades da terceira idade. É que as pessoas acham que idoso é para ficar acamado, doente. Na verdade, não. Às vezes a doença é realmente ele ficar parado que traz as doenças. Entendeu? Entender o sentido que você vai levar para a vida dessa pessoa? Às vezes a pessoa trabalhou uma vida inteira. Ela fala, não vejo a hora de me aposentar. Quando ela se aposenta, ela não tem o que fazer, porque ela não se planejou. E aí os filhos se casaram, não tem os netos, estão para a escola, ele olha para a direita, olha para a esquerda, às vezes só está ele e a esposa dentro de casa. Começa as brigas, porque ele está acostumado a estar se movimentando, e daqui a pouco vem as doenças, porque ele vai se sentindo cada vez menos útil. E aí começa a ficar doente aqui, e não aqui o corpo, é a mente. E aí eu pergunto, você se programou para envelhecer? A gente esquece que a gente também vai passar por isso. Então, o exercício físico é uma atividade física, só que dessa vez é de uma forma repetitiva. Vai atender uma determinada região do nosso corpo. Ou seja, vamos supor que a Rubiana quer envelhecer, mas ela quer envelhecer com os músculozinhos tudo durinho ali. A Kelly quer envelhecer, mas ela quer ficar com as perninhas torneadas. A Júlia quer envelhecer, não quero pensar nisso. Professora Francisca quer envelhecer e vai dizer, não, professora, sei lá, né, tem que ficar tudo bonitinho para o marido, né, para mim me olhar e me sentir bem. Então, ela não vai praticar somente uma atividade física, ela vai fazer um exercício físico. Aí, você vai anotar o conceito aí, então, que o exercício físico é qualquer atividade física, entendeu? Então, o exercício físico, você vai fazer uma atividade física para melhorar, não é somente a parte psíquica, é a parte muscular. Na atividade física, não. É para movimentar o corpo, é para não atrofiar músculo, é para sair do sedentarismo. Agora, o exercício físico, ele vai te direcionar a uma atividade planejada. Por exemplo, vai lá na academia, vai procurar um personal, ou em casa também, enfim, vai procurar um personal aonde você vai ter um objetivo. Eu vou ter um objetivo específico. Eu quero ficar com a cintura mais fina. Então, para emagrecer a região abdominal, o educador vai falar, você vai ter que fazer isso, isso, isso. A Kelly fala, não, eu quero competir, professora. Eu quero competir, eu quero fazer judô, eu quero entrar em campeonato. Ela vai fazer exercícios físicos. Ela vai fazer um treinamento seguido por um profissional, aonde esse profissional vai passar para ela que vai mexer com vários tipos de músculos diferentes. A atividade física necessariamente não precisa, mas também não vai te deixar doente, entendeu? Então, a condição física em geral é o objetivo de alcançar também saúde. Tem pessoas que fazem caminhada, depois vai para o triatlo. Ela começa com atividade física e depois passa a ser um exercício físico. Ela usa o seu exercício como esporte. Ela usa o seu exercício como profissional.
Ou seja, quem faz CrossFit, eu quero perder muito peso rápido e quero participar de campeonato. Então, se você está anotando aí, observem. Atividade física, então, é toda atividade que resulta em gasto energético maior do que você está em repouso. Ou seja, você vai gastar energia, não importa o tanto, mas você vai gastar energia melhor do que você ficar aí no sedentarismo. Já o exercício físico é toda atividade planejada, estruturada, repetitiva. Normalmente, quando você vai a uma academia, o treinador fala lá, você vai fazer 3 séries de 15, 3 séries de 20. Então, ele vai falar para você fazer aquilo repetitivamente até o seu músculo ou houver uma perca de peso ou um ganho de massa muscular. Exercício físico. O objetivo dele também é melhorar a qualidade de vida, a manutenção da saúde e a sua aptidão. Você podendo, sim ou não, se tornar um esportista. E tem muitos idosos que envelhecem se tornando esportista. Aí a pergunta agora é, isso traz benefício, professora? Traz benefício? Algumas pessoas dizem que fazer exercício por pouco tempo não traz efeito. Traz sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que nós praticamos pelo menos durante 30 minutos por dia. Comece dia sim, dia não, e depois você vai aumentando na medida do possível. Isso não é para agora, isso é para que no futuro não se tenha problemas de saúde. Então, a atividade física, o resultado dela, assim como o exercício, é a parte psicológica. A pessoa começa a fazer atividade física, melhora a autoestima dela. Ela já sente, começa a ver resultado, percebe que a pele fica bonita, percebe que começa a emagrecer. Mas não é só o emagrecimento. Que o emagrecimento vai livre, não porque você vai ficar bonita. Ficar bonita é bom se sentir bonita. Mas é porque você vai ficar bonita e sem doença. Então, melhora a autoconfiança da pessoa. Melhora a autoimagem, a pessoa começa a se cuidar. Sabia que fazer exercício físico ou até atividade faz com que reduza até a ansiedade? Pessoas muito ansiosas, os psiquiatras, os psicólogos recomendam que faça atividade física. Seja uma corrida, seja uma caminhada, porque ao correr vai liberar alguns hormônios que vai ajudar a controlar a ansiedade. E ainda, se for criança, ajuda até no desenvolvimento da personalidade. Crianças que fazem atividades, exercícios físicos, desde natação ou alguma competição, são crianças que os professores põem disciplina, eles ensinam organização, eles ensinam a parte moral, que ele não importa competir, tem que participar, ensina para ele várias coisas que às vezes o pai ensina, e a criança não aprende ali com tanta... O professor, o educador, ele ajuda nesse sentido. A parte cognitiva, a capacidade de aprendizagem. Sabia que quem faz atividade física melhora a concentração? Além de melhorar a concentração, melhora aqui, ó, o aprendizado. Professora Eva, então você quer dizer que você começar a fazer atividade física vai melhorar até a forma de eu aprender? Vai liberar serotonina, vai liberar alguns hormônios que vai mexer com a sua parte cognitiva. Vai ajudar você na parte do seu raciocínio, melhora rendimento escolar, previne obesidade, previne diabetes, e ainda quem tem diabetes ajuda a controlar. Criança que faz atividade, os ossos ficam saudáveis e fortes, os músculos. Olha quanta coisa que eu estou trazendo de benefício para vocês falando da atividade. A saúde cardiovascular, a parte social. Quando é o idoso, ele encontra outros que às vezes têm os mesmos doenças que ele. Quando é uma criança, ela aprende a interação, a se interagir melhor com as outras. Reduz até a agressividade. Pessoas, quando elas são muito agressivas, quando ela faz caminhada, quando ela faz uma corrida, isso ajuda. Porque o excesso de agressividade pode ser desequilíbrio hormonal. E desenvolve valores e atitudes. Então, ou seja, se eu for falar aqui, tem uma lista muito grande que eu poderia trazer para vocês, falando a respeito da importância da atividade física. Ou seja, a parte que aumenta até com a cooperação. Quantos casos que você não escuta por aí, que a pessoa começa a participar do grupo,
Daqui a pouco está começando, vamos se unir para fazer uma ação tal, vamos fazer uma ação de voluntariado. Resumindo, benefício para a parte do sistema nervoso central, para a parte respiratória, cardiovascular, ossos, coluna e músculo. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso não. Você já entendeu que a palavra-chave é o quê? Movimento. Porém, assisti a aula, professora, achei o máximo, quero colocar em prática. Só tem um detalhe, você entendeu que traz benefício? Com certeza. Só que, o que é importante ali o profissional, o cuidador saber? Independente da idade que vai ser cuidado, tem que praticar atividade. A criança por causa do desenvolvimento e o idoso para não atrofiar. E você? E você para continuar envelhecendo saudavelmente. E eu também. Só que tem orientações que eu tenho que deixar para vocês que está correlacionada principalmente. Vai fazer exercício físico, tem que o cliente passar por um especialista. Há muitos casos de pessoas que ficam muito tempo sem fazer, não passa pelo médico e está com o colesterol descontrolado. Ele não sabe que está, porque não dá sintoma nenhum. E aí, tem que passar de preferência. Então, por um especialista. Que especialista? Cardiologista e o ortopedista. Se essa pessoa tem problema de coluna, principalmente se for um idoso, vai prejudicar. Não pode fazer caminhada de chinelo. Não pode fazer caminhada descalço. Vai fazer caminhada? Tênis. Que tênis? Fechado. Nada de tênis aberto. Tem tênis que vem com abertura, não. E que tem amortecedor. Por causa da nossa coluna. A nossa coluna, entre uma coluna e outra, nós temos... Sabe aquele chiclete Babalu? Aquele chicletinho de antigamente, não estou fazendo propaganda, não. Mas ele não vinha com um líquidozinho no meio? Ai, deu água na boca. Ele é muito gostoso. Só que no meio da nossa coluna não tem líquidozinho do Babalu, não. Tem justamente como se fosse um amortecedor. Então, na nossa coluna, se você ficar fazendo caminhada de chinelo, rasteirinho, não seja um tênis apropriado, quando você vai fazendo assim, uma vértebra vai encostando na outra, principalmente se estiver acima do peso. O amortecedor vai ajudar, cada vez que você andar, a fazer esse movimento, te impulsionar. Quando não é o amortecedor, bate seco. Batendo seco, daqui a pouco vai começar a te dar muita dor na coluna. Então, não é só fazer exercício por fazer. Tem que ter um acompanhamento ali primeiro. Os exames. Vai ver como é que está o exame de sangue, para saber como é que está a pressão, precisa saber como é que está, para daí começar a fazer. Começou? Perfeito. Então, faz ali o seu exercício, continue com atividade, pequenas atividades físicas. Então, para que nós possamos fazer isso de uma forma adequada, o que eu quero que vocês anotem aí, que eu vou perguntar lá na atividade depois. O que é necessário fazer antes e depois do exercício físico ou da atividade física? Quem se arrisca? E aí? Maria Regina, aquele sorrisinho tipo, professora, nem pergunte para mim. A Francisca já tá, professora, não desativa o meu som, pelo amor de Deus. Francisca, me ajuda. Alongamento antes. Ai, meu Deus, olha a Rubiana. A Rubiana se arriscou, ó. Ela disse que vai ajudar. Fala lá, Rubiana, o que tem que fazer antes e depois da atividade física? Antes é bom fazer alongamento, né? E depois? Assim. E depois? Depois? Deixa eu pensar. Também. Também, né, professora? Eu também acho. A importância ali é realizar atividade física antes de fazer e depois de fazer. Depois. O alongamento, para não atrofiar a musculatura. E depois ficar doendo, ok? Observe, sabe essas academias ao ar livre? Você vai ver ali sempre que tem lá aqueles desenhos. É para ser realizado antes e depois da atividade. E principalmente... Não leve. Mas às vezes eu nem faço. Às vezes eu já começo a fazer a caminhada de uma vez. Então, não pode, porque isso dá dor nas pernas. Sabe que às vezes dói a coluna, dói as pernas? Não é porque você andou muito. É porque você não se alongou antes de começar. Entendeu? Tente realizar a prática de alongar primeiro. Depois, nunca se vai fazer atividade física sem levar água. Vai andar com é bom, né? garrafinha de água.
Outra coisa, não se vai fazer de estômago vazio, mas também não vai comer, fazer aquela montanha, né? É assim, ó, vai para atividade física uns 30 minutos antes. Come lá uma banana, uma maçã, são frutas que tem vitaminas que vai ajudar ali na parte muscular. A banana tem vitamina B6, B12, é um excelente alimento, é natural e vai ajudar a não passar mal. Leva ali, se for possível, põe uma maçãzinha, nem que seja pequena ali no bolso, para depois que terminar também, ok? Então, pergunta lá da atividade, só ajudando vocês, E então. aquelas pessoas que gostam de acabar de jantar e fazer caminhada, assim? Tem Isso gente não é que gosta, né? recomendado. Não é recomendado por 2 motivos. O primeiro, após nós nos alimentarmos, o nosso corpo, ele demora de 30 a 40 minutos para fazer a digestão completa. E aí, Verdade. enquanto o nosso organismo está fazendo essa digestão, ele libera, dentro do nosso corpo, é bem complexo explicar isso, eu vou tentar falar de uma forma bem simples. É igual água e fogo. Água e fogo não se misturam. Aonde tem fogo, a água vem e apaga, não é? Dentro do nosso corpo é assim. Enquanto o nosso organismo, o nosso sistema digestório está fazendo a digestão da alimentação, libera-se um hormônio chamado acetilcolina. Quando a gente caminha e aumenta um pouquinho mais a densidade, libera a noradrenalina. Os dois não podem se encontrar. Se os dois se encontrar, você pode ter congestão. É por isso que a pessoa não pode estar na beira da praia, comer e pular para ir nadar. Você já ouviu falar que se a pessoa encher a barriga e nadar, ela pode morrer nadando? Pode. Porque naquele momento liberou um hormônio e liberou o outro. Não pode. Enquanto libera um, não libera o outro. Os dois juntos, o nosso sistema simpático e parasimpático, ele entra em pane, levando a pessoa a morrer. Por isso que as mães falam assim, filha, não pode acabar de tomar banho, não pode acabar de almoçar e tomar banho. Não é pelo fato de tomar banho, é pelo fato de você se movimentar. O excesso de gasto calórico pode levar a um desequilíbrio ao ponto da pessoa morrer, ok? Então, para finalizar esse momento, você já notou aí que o que há de muito importante é papel do cuidador é lembrar que toda vez antes de fazer e depois que faz exercício físico, tem que realizar alongamento para que o músculo e as articulações não sofram danos. Por isso que é necessário, ok? Então, a musculatura ali, fez o exercício, ela contrai. Você vai se alongar para poder esticar. Quanto mais a pessoa transpira, ou seja, quanto mais sai suor, mais ela tem, mais ela vai emagrecer? Não. O suor é a resposta do nosso corpo. Na verdade, isso é mito, viu? Quando a pessoa está suando ali, o que ela precisa fazer é se hidratar mais, é tomar mais água ali, e isso é muito importante. Então, para fazer um fechamento sobre o que a gente falou sobre essa aula, a professora explicou ali muito bem a diferença da atividade física para o exercício físico. Porque o exercício físico também é um tipo de atividade física, porém de forma repetitiva, de uma forma esportiva e que há um aumento de massa muscular. Na atividade física pode ter ou não, mas a atividade física, o objetivo é tirar o nosso cliente, nós mesmos, do sedentarismo. A gente sabe que é importante, então a atividade física é o movimento do corpo e o exercício físico são as atividades só que programadas, repetitivas, específicas. Quer crescer o músculo do braço? Vai fazer exercício só para o braço. Quer que cresça na perna? Vai fazer só para a perna. Então, a atividade física e o exercício físico, como eu mencionei na aula, ela promove muitos benefícios. Traz saúde tanto para o corpo quanto para a mente. Só que nós devemos tomar alguns cuidados antes de realizar, que foi o que a professora mencionou anteriormente. E a próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre algo chamado recreação. Recreação e entretenimento. O que seria recriar? Recreação é levar a pessoa para passear? Professora, não estou ouvindo. Oi, Regina. Ativa e desativa o som, Regina. Às vezes pode ser um problema na internet local.
Esse é o projeto que eu estou mais gostando, que eu estou achando assim mais interessante. Então, é que cada um vai se encaixar para trabalhar com um tipo de cliente específico, entendeu, Rubiana? Uns irão trabalhar com clientes acamados, ele vai se identificar melhor. Outros serão aqueles que vão acompanhar clientes que envelheceram, mas eles não estão doentes, eles apenas envelheceram e precisam de uma companhia. Outros irão lidar. Então, quem sabe que vai lidar com crianças, um exemplo, esse é um projeto muito interessante. Ele tem que, não que os outros não sejam, mas tem que prestar muita atenção para você entender que a criança só se desenvolve se ela tiver recreação. Criança sim, eu tô falando que é mais interessante porque eu estou estudando pedagogia. Isso. É muito interessante você saber, principalmente por causa disso, por causa do desenvolvimento infantil. Eu comecei a fazer só pedagogia. Que a recreação, Rubiana, ele não é só para criança. A recreação é para qualquer idade. E é isso que nós vamos falar na próxima aula, que é importante. Sabe por que está todo mundo, às vezes, mentalmente com problemas? Porque nós éramos acostumados a sair, ir ao shopping, ao mercado, ir passear, ir no parque, na casa do vizinho, ir na piscina. E a nossa recreação, de uma hora para outra, foi toda tirada. Então, e para um idoso que, de repente, ficou ali, ou para um adolescente que quebrou a perna? Como é que ele vai se sentir? Então, a recreação e entretenimento é o tema da nossa próxima aula. Só que não adianta fazer recreação e entretenimento sem ter planejamento. Nós não podemos tirar o nosso idoso de dentro de casa sem falar com a família, sem planejar onde a gente vai levar ele, sem saber como é que é o local, se pode ser recebido ele. Só que esse é tema para a nossa próxima aula e eu vou estar aguardando por vocês. E é muito importante, a cada aula nós vamos abordar assuntos diferentes. Só relembrando que em toda dificuldade existe uma oportunidade. Esse é um momento de dificuldade para a nossa vida. Só que esse é um momento em que está aparecendo oportunidade de uma forma de aprendizado. Quem imaginou há um ano atrás? Quando vocês teriam um curso assim, a gente se olhando por uma telinha, você ali anotando a sua apostila em casa, preocupado que alguém vai entrar conversando alto, preocupado que o carro do ovo vai passar e não vai deixar você ouvir. Então, as coisas mudaram. Nós estamos vivendo uma forma diferente. Só que eu tenho certeza que, quando nós retornarmos, você vai concluir o seu curso, mas você vai entender que algo em você mudou. Porque existia uma dificuldade. E com essa dificuldade, eu sempre procurei, vou procurar estar aqui, ajudando vocês a, em meio a uma dificuldade, ver que tudo tem uma oportunidade. E que nem sempre aquilo que parece ser ruim, naquele momento, eu até brinco assim, que até um empurrão te manda para frente. Então, se ele está te mandando para frente, esse é um momento de aprender. Gostaria de saber o seguinte, a respeito do que nós falamos sobre atividade física e exercício físico. Francisca, Rubiana, Maria Regina, Kelly, Júlia, Altair, Tamires, Rosângela, ficou com alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida? Primeiro, vamos começar. Eu não, professora. Não, Francisca. Não, Rubiana. Maria Regina. Não. Dúvidas? Não, Kelly. Altair. Tamires, dúvida? Para mim, esse projeto vai ser bem interessante, porque como eu estou fazendo pedagogia, é o último que está encaixando para mim. Então, tudo tem um momento certo, você viu? Agora é o momento. Então, agora é se dedicar, é participar da aula, é preencher o formulário, tentar preencher sem olhar na apostila, viu que precisou? Olha na apostila. Para aqueles que gostam de printar a tela e deixar salvo, leia, veja a tela lá, o que tem, como é que é. E, se em meio à aula assistiu, teve dificuldade, fale com a Érica, fale com a Ana, elas estão no grupo, fala com a coordenadora. Assista, se for necessário, novamente. Ô, Evelyn, será que depois que voltar às aulas, tem como fazer reposição? Porque, assim, eu perdi bastante aula, né? Será que ela vai marcar? A respeito de quando a gente retornar para o presencial, Rubiana, com certeza. Teve alguma aula, só que assim,
para poder estar assistindo. A escola tem, o Sebrae tem a garantia do aprendizado. Mas para poder estar assistindo aula, é evitar faltar. Porque assim, você vai fazer a aula às vezes de novo, você já teve, mas por quê? Não teve uma boa compreensão? Ou porque você não assistiu? Porque não tem como você ter aprendido algo que não se assistiu, não é verdade? Então, participe da aula. Eu perdi bastante aula, né? Então, depois entre em contato em particular, fale com a Érica, fale com a Ana, que vai ser resolvido. Eu acredito que assim, as coisas não estão acontecendo conforme nós planejamos, mas eu tenho certeza de uma coisa. Tudo vai acontecer no momento certo e no momento oportuno. Eu sempre repito, não há tristeza que dure para sempre e não há alegria também que dure para sempre. A única coisa que permanece é o que diz a palavra de Deus, é nisso que eu creio.